irmãos, queridas irmãs, neste dia 24 de junho, em que celebramos a solenidade da Natividade de São João Batista, essa festa que de modo especial no Brasil é tão difundida, né, e entra no contexto das chamadas festas juninas, junto com a festa também de São Pedro e São Paulo, e que está muito enraizada na cultura, né, dos cristãos brasileiros, justamente porque é uma festa que tem uma particularidade. O caso de São João Batista, junto com o de Santa Maria, Nossa Senhora, são os únicos nos quais a Igreja, para além de comemorar o dia da morte, como é o caso de todos os santos, ou seja, quando aquela pessoa que na sua fidelidade ao Evangelho deixou essa vida para nascer para a vida plena junto de Deus, São João Batista e Nossa Senhora são os únicos dos quais também se celebra o nascimento. De São João Batista nós também celebramos o dia do seu martírio. Porém, celebramos também o seu nascimento. E por quê? Por um lado, é um modo de reconhecer aquilo que o próprio Senhor Jesus disse numa passagem do Evangelho, quando afirmou que dentre todos os homens nascidos de mulher, nenhum era maior do que João Batista. Muito embora depois Jesus vai acrescentar dizendo que ainda assim o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, porque evidentemente aqueles que estão juntos de Deus são mais importantes do que os que estão aqui na terra, ainda longe de Deus, ou pelo menos que não estão face a face com Deus. Porém, de fato, com essas palavras, nosso Senhor mostrava a importância de João Batista no projeto de Deus. De modo concreto, se nós olhamos para a segunda leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, onde vemos esse discurso de São Paulo, ele coloca de modo claríssimo a função de João Batista nesse projeto de salvação que Deus tinha preparado para nós, ao decidir enviar o Salvador, aquele que haveria de nos resgatar do pecado, e para preparar o caminho do Messias, do Salvador, do próprio Deus que se faria homem, Deus enviou João, para que levassem os homens e as mulheres à conversão do coração. Por isso dizia Paulo na segunda leitura que João veio pregando um batismo de conversão. Era uma forma de preparar os corações, de predispor as pessoas a acolherem a mensagem de salvação e a própria salvação que Jesus ofereceria, sobretudo no seu sacrifício da cruz, foi onde ele realizou a salvação de modo definitivo. Porém, o que mais podemos aprender, sobretudo à luz da festa de hoje? No Evangelho, nós vimos a forma como é narrado o nascimento de João. Sua mãe Isabel, que era já uma mulher de idade avançada, bem como seu pai Zacarias, já não podiam ter filhos, portanto, João era já o resultado dessa ação direta de Deus, ou seja, João era o fruto de um milagre, porque do ponto de vista natural, aqueles dois homens, ou melhor dito, aquele casal ancião, já não podia ter mais filhos. E Deus, que fez com que Isabel concebera, havia anunciado que o nome daquela criança seria João, que significa justamente Deus me fez uma graça, Deus me foi favorável. Isso significa o nome João. E diz o texto que quando João nasceu, os que estavam ali junto de Isabel queriam que o nome da criança fosse o mesmo de seu pai Zacarias, que naquele momento estava mudo. Estava mudo porque, quando ele estava no templo, realizando as suas funções de sacerdote no templo em Jerusalém, ele foi visitado pelo anjo, que anunciou que ele seria
pai de uma criança cuja missão era a de anunciar a vinda do Messias, e Zacarias não acreditou. Justamente porque era velho, achava que aquilo seria impossível. E pela incredulidade ficara mudo. E agora, no momento em que perguntam para ele qual deveria ser o nome da criança, ele, reconhecendo que aquela criança era mesmo fruto da graça de Deus, confirma o que sua mulher dissera: seu nome será João. Nesse sentido, queridos irmãos, queridas irmãs, olhando para a figura de João Batista, cuja missão é anunciar a Cristo aos demais, preparar o coração dos homens e das mulheres para que possam receber Jesus. E o seu próprio nome, que significa Deus fez uma graça, ou Deus foi favorável para mim, no fundo, nós podemos dizer que todos nós somos João. Porque todos nós somos o fruto de uma graça de Deus. Todos nós estamos aqui porque Deus é favorável, porque Deus nos ama. Isso significa ser favorável. Porque a graça de Deus não é outra coisa senão o resultado desse amor que Ele tem por mim e por você. E, nesse sentido, nós somos João. E como ele, também temos a missão de anunciar, de preparar no coração de todas as pessoas com as quais nós nos relacionamos, para que elas possam receber essa graça que nós recebemos também. Aquilo que eu recebi, eu transmito. Mais ainda, se nós olhamos para a primeira leitura de hoje, do profeta Isaías, estamos no capítulo 49. Esse é um dos chamados 4 cânticos do servo do Senhor, que tradicionalmente, esses cânticos do servo do Senhor, cujo trecho de um deles nós hoje escutamos na primeira leitura, estão aplicados a Jesus. Mas como a missão de João Batista está estreitamente ligada à de Jesus, hoje também a liturgia diz que, em certo sentido, aquelas palavras também se aplicam a João Batista. Sobretudo, quando diz: o Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Pensemos, por exemplo, quando Nossa Senhora, grávida de Jesus, vai visitar Isabel, que estava grávida de João, está narrado no Evangelho de São Lucas, e João salta de alegria com a presença de Maria, com a presença de Jesus no seio de Maria. Já está cumprindo a sua função, a sua missão. E continua o texto, falando dessa missão de anunciar, de ser luz das nações. E como eu disse já há algum tempo, o que se aplica a João, aplica-se também a nós. Também nós somos chamados a sermos luz das nações. E também nós, queridos irmãos, queridas irmãs, fomos chamados antes de que nascêssemos. Porque desde toda a eternidade, e não podia ser diferente, Deus pensou em cada um de nós. Na mente de Deus, em certo sentido, nós sempre existimos. Até porque Deus é eterno, para Deus não há nem antes, nem depois. Para Deus, a única realidade é o presente, é um presente constante. E em Deus, nós existimos. Isso significa que esse amor que Ele tem por nós não é um amor que antes não existia, depois passou de existir e, sobretudo, que um dia poderia deixar de existir. Não, é um amor perfeito, eterno. E é na certeza desse amor que antes que eu existisse, antes que eu viesse a nascer, Deus já tinha por mim, que eu tenho que assumir a minha missão. E que bonito, e assim vou concluindo a homilia de hoje, as palavras sempre dessa profecia de Isaías, que podemos aplicar a nós. Está no versículo 4 do capítulo 49. Eu disse: trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. Ou seja, nessa certeza de que somos amados, de que somos o fruto da graça de Deus, dessa benevolência de Deus, desse amor infinito,
muito embora às vezes façamos a experiência do fracasso, ainda que aparentemente tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor possa ser negativo, devemos ter a confiança baseada nesse amor infinito que vem antes de que eu nascesse, que Deus tem por mim, que eu devo saber com convicção de que, repito a palavra do profeta, o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. Sim, queridos irmãos, queridas irmãs, sejamos nós como João, sejamos testemunhas da luz, como aliás Jesus nos mandou, sede luz no mundo, que possamos ser luz, que possamos fazer com que a graça que recebemos possa alcançar a tantas mais pessoas. E assim, como dizia o refrão do Salmo 138 de hoje, possamos então dizer, cheios de alegria, eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.